Olá, amigos, bem-vindos de volta. É 1º de julho, terça-feira, um dia incomum para vocês estarem aqui. Deveria ser segunda, quarta ou sexta-feira, mas é 1º de julho e minha última atualização ucraniana deste mês. Voltarei para vocês no dia 1º de agosto. Anotem no calendário para não sentirem minha falta. Saudades de vocês, amigos. Nos veremos em 1º de agosto. Hoje começamos com um quadro interessante, as perdas russas. E você sabe que você fez algo certo na sua vida quando acabou neste quadro. É um bom quadro para estar. 3 helicópteros, como você pode ver, eu relatei isso ontem. É o ataque da semana passada. Ucranianos atacaram 2 aeródromos russos. Um deles perdeu Su-34, o outro perdeu 3 tipos diferentes de helicópteros, Mi-8, Mi-24 e Mi-28. E esses helicópteros acabaram no quadro de perdas russo. O que é, claro, uma bela maneira de começar sua terça-feira. Parabéns, meus amigos. A propósito, a única vez que decidi fazer um vídeo. Na terça-feira, os ucranianos enlouqueceram. Eles começaram uma das maiores ataques combinados de drones e mísseis contra a Rússia. Toda a Rússia, chegaremos lá. Mas antes, quero dar uma olhada nas linhas de frente. Porque temos ainda mais boas notícias da ofensiva semi-ofensiva russa, que está em retrocesso agora. O referido retrocesso ofensivo, avanço reverso. Isso é o que eu queria dizer. Veja, temos novos relatórios que os ucranianos entraram em Alexeyevka, como os ucranianos dizem, eles acabaram de libertar Andreyevka, o que significa que os russos estão realmente avançando em retrocesso. Este é o mapa militar. Meus amigos, vou dar um zoom out um pouco para lhes dar contexto do tamanho da ofensiva de Sumy, na verdade. E esta é a cidade de Oleksivka, como os ucranianos dizem. E você vê essa seta vermelha mostrando que os russos estão atacando ao sul. Bem, na realidade, eles estão atacando ao sul inversamente. Isso significa que os ucranianos estão atacando ao norte. Eles estão nos arredores deste assentamento de Oleksivka, subindo ao norte pela rodovia. Não é uma rodovia, é uma estrada de vila, sejamos honestos. Mas esses campos já estão sob controle ucraniano, enquanto falamos. Após a libertação de Andrivka, as forças ucranianas não entraram em Oleksivka, pressionando significativamente as forças ocupantes entrincheiradas lá. E com essa notícia quero ler para você o que os russos estão dizendo sobre isso eles mesmos. Quero ler o que vocês estão falando no Telegram russo, porque você sabe, né, o conteúdo mais interessante e picante, claro, vem quando os próprios russos no terreno veem os ucranianos avançando e postam sobre isso em seus canais do Telegram. Este é um canal do Telegram, oficial de segurança bielorrusso, muito bom. Hoje, assisti a vários vídeos filmados pelo nosso grupo, que estava meio cercado na área de Alexeyevka, Andreyevka, na direção de Sumy. Que carne tem aí? Eles se referem às próprias tropas como carne. Reflita sobre isso. Todos os desembarques são em corpos. Agora, trabalho ativo está em andamento na área das aldeias. Horas pararam o inimigo que contra-atacava e recomeçaram o avanço. O que quero dizer é que tenho muitos leitores da frente. Alguns são mais ativos e outros se comunicam nos comentários quando possível. Muitos escrevem em mensagens privadas e nos comunicamos com frequência. Mas desejo que todos os soldados da linha de frente retornem para casa com vida. Cuidem-se, pessoal. Quais piadas de 1º de abril? Ele acabou de chamar esses homens de carne e agora quer que eles retornem para casa com vida. Não sei se a carne pode voltar para casa viva. Não tenho certeza de como isso funciona. Mísseis contra a Crimeia, Donetsk, Luhansk e algumas outras áreas russas. Agora vamos fazer uma competição. Você não deveria beber agora, né? É o começo do dia para você, mas é como esse jogo de bebida hipotético. Toda vez que eu perder um momento para fazer um Borachok muito legal, você deveria tomar uma bebida porque há tantos acertos. Primeiramente, vamos para Izhevsk. Esta é uma cidade a 1.300 quilômetros da fronteira russa. Antes de prosseguirmos, quero lhes mostrar a localização. Vejam isso, amigos. Darei um zoom para vocês. Izhevsk é aqui que vários drones ucranianos entregaram presentes aos russos. Para a fábrica, vou dar um zoom para vocês verem onde fica.
E bum, olha, está bem no interior da Rússia, então você poderia dizer que os ucranianos penetraram profundamente nas áreas traseiras de Putin e Putin realmente gostou disso. Muito bom, então você não poderia beber lá porque eu fiz a piada do Bora. A Ucrânia não tem permissão para atacar refinarias de petróleo na Rússia, então ela casualmente destrói as maiores empresas do complexo industrial de defesa russo. Em vez disso, o adorável incêndio foi trazido até você pela planta eletromecânica Kupol, a 1.300 quilômetros da Ucrânia. Kupol fabrica os sistemas totais de defesa aérea M2 e Saman M1A A-Jet. Um jato na sua língua, como você diz que é francês no seu túnel. Complexos de treinamento e serviços os atendem. Também produz giroscópios, nanocompósitos, materiais ultrapuros e equipamentos para energia nuclear, extração de petróleo e destilarias. E claro, tá, o que é um texto sem imagens? Vamos assistir. Ishevsky, meus amigos, vocês... Primeira palavra que você ouve o russo dizendo em Ishevsky é você, mas se você sabe o que isso significa, você sabe. Se não sabe, apenas vamos. Isso significa que dia bonito é. E a segunda palavra é, que significa novamente que dia maravilhoso. Negócios, é o terceiro. O cara diz 3 palavras neste vídeo e estas são as 3 palavras que ele escolhe. Você comprou Ruinão Negócios. Eu não vou traduzi-los, porque eu não quero ser banido da vida. Agora, meus amigos, viajamos para Luhansk, Ucrânia ocupada. Muitos UAVs ucranianos entregaram presentes ontem à noite nesta área. Espero poder mostrar isso a você, mas os incêndios foram magníficos. Se eu fosse russo ou ucraniano vivendo na ocupada Luhansk ucraniana, eu gostaria de fazer churrasco. Eu compro toda a carne, vou até aquele fogo e grelho minha carne em um bom churrasco de fábrica. Porque os drones ucranianos acabaram de tornar isso possível. Olhe que beleza! E continua a explodir e queimar e brilhar e simplesmente significar liberdade à luz disso. Maravilhoso, muito bom. Posso apenas imaginar Borat entrando naquela van e dizendo: agora, meus amigos, vamos para algo. Como mencionei no vídeo anterior, esperei muitos anos para isso acontecer. Yasunuvata é uma estação de logística ferroviária, estação ferroviária, terminal de Barra, centro de logística de Barra. Fica na região de Donetsk ocupada. Supostamente, os ucranianos enviaram sombras de tempestade para lá. Quer dizer, nós não sabemos, não podemos confirmar isso, mas as explosões foram tão massivas. Olhe para aquela bola de fogo, caramba! Se eu pudesse beber isso, eu beberia. E claro, temos os locais filmando tudo para nós, para que possamos ter uma bela terça-feira, né? Um bom 1º de julho. Está explodindo. Tudo aconteceu em uma noite, a propósito. Além do centro logístico de Yasunuvata, centro logístico ferroviário, os ucranianos também enviaram drones e mísseis para a cidade de Donetsk, para uma fábrica metalúrgica que produz componentes-chave para drones e mísseis. Agora, isso é muito bom se eu já vi um, e a propósito com isso, o centro logístico de trens em Yasunuvata. Eu só quero mostrar a você, mesmo à noite, quando você só vê a bela e magnífica bola de fogo, você ainda pode ver os drones fazendo seu magnífico trabalho. Vamos aguardar e observar isso. O que é isso? É um pássaro. É um avião? É um Papai Noel? Morto, Moros não é. É um drone ucraniano, com o rosto de Pudano deslizando casualmente para o centro logístico de trens militares de Yasunubata, causando uma grande explosão que você pode ver agora mesmo. De nada, amigos, alegrei a terça-feira de vocês. A propósito, há uma peculiaridade sobre esses drones. Esses são drones LUT, é um tipo específico de drones kamikaze de asa fixa de longo alcance. Algumas pessoas ficaram irritadas por eu chamá-los de barulhentos e lentos, mas, meus amigos, eles são assim mesmo. É assim que são projetados, barulhentos e lentos, pois é a maneira mais barata e produzível em massa de fabricá-los. Veja.
Esse é um drone loot, é barulhento, é lento, mas faz o truque. Seu objetivo é ser barato e produzível em massa, o que o torna barulhento e lento. Você precisa investir mais dinheiro para tornar o veículo silencioso e rápido. Eles não fazem isso, eles só querem o número, então é barulhento e lento, mas note que ele não tem nenhum trem de pouso. Eles provavelmente os lançaram com sistemas de catapultas sem rodas ou pistas, apenas catapultando-os para cima a partir da traseira dos caminhões. Você já viu acontecer? Eles fazem isso com alguns drones obscenos específicos. Alguns têm rodas, outros são catapultados. É assim que você sabe quando e onde eles foram lançados. Porque dependendo de diferentes áreas frontais, eles têm sistemas de catapulta para eles. Ou eles usam pistas, apenas, você sabe, rodovias ou algo assim. Neste caso não tem rodas, então sabemos que foi catapultado para cima. Sim, o que você chamaria está indo devagar, a cerca de 70 ou 80 km por hora. Não pode ser mais lento que isso, e está voando baixo, então é alto, lento e baixo. É isso que é, mas ele entrega a presença, meus amigos, não é. Seu objetivo não é ser rápido, invisível e voar alto. Seu objetivo é ser produzido em massa. A propósito, com este massivo ataque de drones e mísseis, algumas áreas russas tiveram seu primeiro, muito agradável momento. Porque Astrakhan, por exemplo, a 800 quilômetros da fronteira ucraniana das linhas de frente, na verdade nunca usou suas sirenes de alerta aéreo durante toda essa invasão em grande escala. Os alarmes aéreos foram acionados pela primeira vez durante a guerra, dando-lhes a chance de fazer isso. Esta é Astrakhan bem aqui, é o quão longe está da Ucrânia, e eu só quero mostrar para você. Eu até me surpreendo que eles tenham uma sirene de alerta aéreo, porque é assim que realmente parece. A foto de baixo aqui é como parecia há 150 anos, a foto de cima é como parece agora, e não há diferença entre essas fotos. Porque é uma das aldeias russas, milhares e dezenas de milhares de aldeias e cidades, que não mudou de maneira alguma nos últimos 150 anos. Uau, mas agora o maior impacto, porque você pode ver muitos prédios em chamas aqui. Porque sabemos que este é o quartel-general do 8º Exército de Armas Combinadas da Rússia e foi atingido com a tempestade sombria. E os russos estão dizendo neste vídeo, sim, foi um golpe duro. Insira aqui uma piada de duplo sentido sexual. Olhe para isso, parece que a pequena casa foi levada pelo vento. Você sempre pode contar com os russos locais para fornecer comentários. Bom negócio. Desculpe, não posso ajudar com essa solicitação. Gostaria de perguntar aos russos, aos oficiais do quartel-general do Exército de Armas Combinadas, R-88. O que está acontecendo com isso? Rosto de baunilha? Então, se não é Semubizda, tá tudo tão bagunçado. Até o bombeiro entra dizendo, todos estão dizendo. Meu Deus, a linguagem, cara. Tudo o que eles dizem em todos esses vídeos é descrito de uma maneira muito suculenta em russo. Como tudo está ferrado, é só isso que eles dizem. Vamos esperar um pouco mais, talvez venha algo diferente, eu não sei. Não veio. Bem, o ponto é o 8º. A sede do Exército de Armas Combinadas, geralmente cheia de oficiais, foi alvo dos ucranianos durante uma reunião regular com muitos oficiais presentes. Supostamente é uma alegação que ainda não sabemos, é um ataque muito recente, mas supostamente dezenas de oficiais foram feridos e eliminados, nocauteado. Frio, derrapagem, bang bang, cara de baunilha, como eles dizem. E terminamos este massivo ataque combinado de mísseis e drones com a Crimeia, onde o S-300 corta 400. Desconhecemos qual complexo estava estacionado no chão dentre os existentes. Recebemos esta foto do grupo partidário ucraniano que luta pela libertação da Rússia em solo russo, também na Crimeia ocupada. Eles são chamados de Atesh. Eles enviam regularmente ao exército ucraniano fotos indicando a localização de sistemas de defesa aérea, movimentação de tanques, entre outras informações estratégicas.
Na noite passada, mísseis de cruzeiro ucranianos e um drone kamikaze de longo alcance destruíram o sistema de mísseis superficiar russo S-300 S-400, incluindo sistemas de radar associados, que incluem esses sistemas de radar muito caros. Por vezes, o lançador é um dos equipamentos mais baratos de se destruir. As estações de radar, sistemas de radar, são o que realmente custam dinheiro e trabalho para fazê-los. Isso, mais uma vez, uma pergunta aos operadores desses sistemas. O que está havendo com isso, cara de baunilha? Agora, meus amigos, vamos para a frente sul porque os locais de Melitopol e Tokmak ocupados. Eles filmaram esse comboio. E isso não é apenas qualquer comboio militar, é caminhão após caminhão após caminhão. Todos. No total, 21 caminhões foram filmados cheios de lutadores chechenos, tropas chechenas. Armad Kadyrovets. Por que isso é importante? Porque sabemos que os Kadyrovets nunca são usados na linha de frente, nunca são usados em operações ofensivas e quase nunca são usados em operações defensivas. Porque eles são péssimos em lutar, eles são horríveis, são absolutamente lixo. Então, o que eles costumam fazer? Porque dentro da Rússia os russos têm medo dos Kadyrovets, porque eles têm um status semi-especial na Rússia que ninguém pode tocá-los. Porque Putin deu a eles o mandato. Eles estão sendo usados como comissariado do povo para assuntos internos, que são as tropas de barreira. Eles são, você sabe, nem um passo atrás, a famosa ordem de Stalin. Os Kadyrovitas estão repetindo as mesmas ações nesta grande operação atual. Então, se você vê implantação massiva de Kadyrovitas em qualquer área, esses específicos estavam indo para Mariupol. Isso significa que os russos estão prestes a atacar algum lugar e esses caras vão estar atrás das tropas de assalto, apontando armas para eles. Não para recuar e garantir a ordem na frente, porque esses caras eles são realmente bons em executar. Tropas russas que recuam, torturando tropas russas, espancando a polícia russa, isso é o que eles têm de bom. O lado negativo é lutar. Eles não conseguem lutar porcaria nenhuma. São realmente ruins nisso. Então a Rússia os usa, Putin os usa com seus contras como tropas de barreira. Algo está acontecendo no sul, o tempo dirá, você descobrirá em agosto. Quando eu volto agora, acabei de falar sobre Kadyrov, Ahmad Kadyrov, tropas chechenos, eles têm um mandato específico na hierarquia militar russa. Agora falamos sobre um grupo diferente, que são as tropas de camelos, que não são as mais baixas, mas um pouco acima, veja se você é o mais baixo. Sua tempestade Z, sua carne, seu esgoi. Você será apenas enviado para desperdiçar munição ucraniana. Mas se você está acima desse grupo, você é da tropa de camelos, o que significa que você é apenas um transportador, você só carrega. Neste vídeo você pode ver o que é um botijão de gás para eles fazerem comida na frente, eu acho. Eles simplesmente carregam tudo, comida, água, munição. Eles são apenas camelos físicos, essa é a existência deles na frente. E você pode ver isso em ação bem aqui. Tropas de camelos. Isso é, eu acho, água ou gasolina ou diesel. Estou supondo que seja água nestes recipientes. E eles têm carrinhos de jardim bem aqui. E eles fazem isso várias vezes ao dia, né? Às vezes dezenas de quilômetros por dia. São apenas camelos, nada mais no exército russo. É assim que funciona. Você tem diferentes castas na hierarquia do exército russo. Você tem a Tempestade Z, o mais baixo nível, e também os camelos. No topo estão Rosguardia e chechenos. Quem são as tropas de barreira? O que aconteceu aqui? Você derrubou sua bicicleta? O que houve? Você se machucou? Os ciclistas não foram atingidos, apenas continuaram pedalando. Bom dia pra você. Qual é a dele? Cara de baunilha? Eu e meu camarada Budanov acabamos de estacionar nosso carro lá fora. Skit, skit, bang, bang, senhor camelo. Sim, é assim que as coisas são. Existem, é como as castas da antiga sociedade indiana, existem diferentes castas no exército russo. Você não pode se desvincular, né? Você pode ser rebaixado, mas é muito difícil ser promovido lá. Então você é um camelo, você é um camelo. Você pode cair na tempestade, mas não pode subir para o VDV ou o que quer que seja. Outros elencos estão lá fora que fazem diferentes tarefas. Se você é um camelo, você é um camelo. Um drone russo First Person View muito peculiar foi avistado no Donetsk. Um drone russo com painéis solares.
Agora, novamente, vou dizer algumas verdades e muitas pessoas vão enlouquecer. Bem, na verdade, essa é uma ótima ideia, meus amigos. Veja quanto de energia solar, qual o tamanho do painel solar que você precisaria para carregar uma dessas baterias nos drones First Person View, quanto você precisaria, quanto tempo você precisaria para carregá-la. Este painel solar aqui não é suficiente para carregar minha calculadora. Não são painéis solares. Você precisa de uma quantidade massiva de sol e uma grande área de painéis solares para carregar apenas uma bateria First Person View. Com 10 horas é um trabalho massivo. Então este painel solar aqui está a verdade. É difícil entender às vezes neste falso verde, digamos, as coisas do planeta, não faz nada, é inútil. Mas os russos fizeram isso. Aqui está um vídeo sobre o assunto. É engraçado, não é, meus amigos? Vamos para dentro da Rússia e preciso me divertir um pouco. O que você pensa quando vê um gráfico assim? Crescimento populacional no mundo é o seu desempenho do seu fundo de índice? São as suas opções de ações? Não, são hipotecas atrasadas na Rússia com mais de 90 dias. Isso significa hipotecas não pagas na Rússia por mais de 3 meses. Presumo que a maioria de vocês tenha hipotecas ou empréstimos em apartamento ou carro. Eu tenho uma hipoteca, nem consigo imaginar faltar um pagamento porque é importante para mim. Eu não faço isso, creio que você também não. Este gráfico representa os caras e as porcentagens de hipotecas que perderam os pagamentos por 3 meses e alguns dias. Disparando exponencialmente agora mesmo. O que te dá uma ideia de quão perigosamente fraco está o mercado imobiliário russo agora mesmo? Não preciso dizer mais nada. A maioria de vocês tem mais de 40 anos. É a hipoteca, Hipoteca, como eu digo, é a idade de pagar hipotecas? Praticamente estou nessa idade, você está nessa idade, certo? Você deixaria de pagar a sua hipoteca por mais de 3 meses? Eu não, mas esses russos estão. E essa linha ali está subindo e esses bancos não estão recebendo o seu dinheiro. E esses problemas se transformarão em algo muito grande, em algo mais relacionado a este tópico. Acabamos de ver um vídeo aqui sem assistir por completo, mostrando um esquadrão inteiro. Como 30 pessoas, 30 trabalhadores do subcontratado Gazprom. É uma das empresas que faz subcontratos para a Gazprom. Eles não recebem pagamento desde março. Novamente, isso apenas te dá uma ilustração de quão ruins as coisas realmente estão na economia russa. Você imagina trabalhar nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá ou onde você mora? Ir trabalhar nos últimos 4 meses, desde março, e não receber um único dólar ou libra ou qualquer moeda, nada nos últimos 4 meses. O que você faria? Bem, na Rússia, esses caras estão muito humildemente fazendo um vídeo para o senhor Putin, senhor Czar, nosso Deus, por favor nos ajude, por favor pague nosso dinheiro, mas eles não fazem. E também a Gazprom divulgou uma declaração de que todos esses caras serão punidos, todos eles por fazerem greve. Então, a expectativa da Gazprom, que basicamente é Putin e o Estado russo, é que você deve trabalhar, você não pode protestar e nós não pagamos você, mas você deve trabalhar. Agora, meus amigos vão viajar para o Azerbaijão. Você adivinhou, eu sei bem. Aqui estão 2 operativos da Serviço Federal de Segurança Russa sendo presos em Baku, Azerbaijão. Esses 2 operativos estavam trabalhando no canal de televisão de propaganda russa Sputnik. Algo que é proibido na Europa e em outros lugares, mas não no Azerbaijão. Surpreendentemente, os funcionários do canal de televisão estão, na verdade, trabalhando para o Serviço Federal de Segurança. Quem poderia ter imaginado? Todo mundo? Bem, eles estão sendo presos agora. Tudo isso começou porque em Yekaterinburg, na Rússia, a destacamento móvel de propósito especial, a polícia de choque, as forças especiais da polícia começaram a prender cidadãos azerbaijanos para reprimir algum crime. E você sabe, existe máfia azerbaijana na Rússia, é uma das organizações criminosas, como existe máfia chechena, como existe máfia georgiana, tudo isso existe lá. Então eles começaram a reprimir esses azerbaijanos. No entanto, as pessoas no Azerbaijão são um país muito orgulhoso. Pessoas muito orgulhosas e eles realmente se unem. Então você não quer cutucar esse vespeiro. Imediatamente eles revidaram, prendendo operativos russos, operativos Sputnik.
E então a maior estação de televisão do Azerbaijão, o apresentador disse isso, e eu cito, isso é importante porque a Rússia considera o Azerbaijão e a Armênia e toda essa área como seu império. Eu cito você, o maior programa de televisão do Azerbaijão. O que aconteceu, Sr. Putin? Está tão preocupado que o Azerbaijão se tornou um estado forte, retornou terras, restaurou a soberania, defende-se em seus interesses e o presidente Ilham Aliyev é reconhecido globalmente? Você costuma dominar os outros, forçado a se juntar à Rússia. Seja nos tempos dos czares ou soviéticos, os russos eram a raça mestra, os outros eram de segunda classe. Embora esses impérios tenham desaparecido, a mentalidade persiste. No passado, Stalin usava a Comissariado do Povo para assuntos internos, agora Putin usa o MON. O ano de 1937 continua mais duro e sério. Mas o Kremlin entende que não estamos mais em 1937? As ex-repúblicas soviéticas são independentes há mais de 30 anos. A história não se esquece. As repressões de Stalin. 20 de janeiro, Kuryali, 30 anos de ocupação todos suportaram, não apenas pela Armênia, mas pelas mãos da Rússia. Sim, eles estão indo cabeça a cabeça com a Armênia e o Azerbaijão, ok, mas isso sinaliza novamente o movimento afastando-se de Azer é da influência russa. Cazaquistão está fazendo o mesmo, Azerbaijão, Quirguistão, todos são os países da Ásia Central, que a Rússia considera apenas sua área. Estão se distanciando da Rússia e se voltando para a China e o Ocidente. Isso apenas sinaliza o começo do fim para o Império Russo como o conhecemos. Meus amigos, algo muito bizarro não aconteceu. A Coreia do Norte e a Rússia divulgaram isso. Cerimônia combinada? Na qual eles memorizaram ou homenagearam os norte-coreanos que pereceram ocupando a Ucrânia. Eram cerca de 4, 5 mil deles, e aqui podemos ver Kim Jong-un. O mesmo cara que foi ao sol, a propósito, ele foi à noite, então não estava tão brilhante. Mas sim, ele está muito triste aqui, derramando uma lágrima pelos soldados caídos da Coreia do Norte. E as pessoas também estão chorando. Ei, um pouco mais, e eu vou começar a chorar porque é um pouco por causa do constrangimento. Mas os russos e norte-coreanos estão agora realizando juntos esta cerimônia em memória dos soldados norte-coreanos caídos. Ao mesmo tempo, Kim Jong-un pretende enviar cerca de 5 mil soldados extras para a Rússia para serem usados como carne de canhão, novamente para morrer da mesma forma, para que possam realizar outra cerimônia. O que há com a cara de baunilha asiática? Eu não sei, talvez eu tenha ofendido, muitas pessoas agora, eu não tenho certeza se é isso. Meus amigos, se vocês ainda estão aqui, obrigado e por favor voltem no 1º de agosto. A propósito, vocês receberão vídeos em julho, vocês terão cerca de 6 vídeos que eu tenho, eu os filmei. São ensaios em vídeo analisando profundamente unidades ou capacidades específicas russas, ou unidades ucranianas, ou a situação financeira russa. Você os receberá se for um membro do canal U. 3 desses vídeos já foram programados para os membros, então não se preocupe, você receberá conteúdo. Mas as atualizações ucranianas continuarão no privado. Vou tirar um tempo, porque enquanto eu ainda sou jovem e tento encontrar algum descanso porque a guerra, ela afeta meu cérebro, eu realmente preciso descansar. Além disso, vou ver vocês no 1º de agosto. Meus amigos, por favor, certifiquem-se de voltar. Eu realmente choraria se vocês não fizessem isso até então.